A gente continua falando sobre toda essa confusão na economia do Estado, porque além do empréstimo que a gente viu aí na reportagem, o governo do Estado também está considerando a venda de ativos para organizar as finanças. Os ativos são bens que podem ser convertidos em dinheiro. Entre o patrimônio que pode ser vendido estão a Potigás e o Centro de Convenções. Para analisar essa situação, a gente recebe aqui o professor do Departamento de Ciências Administrativas da UFRN, Vinícius de Souza e Almeida. Professor Vinícius, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigado, boa noite. Falou-se aí em negociar a Potigás e também o Centro de Convenções, né? Qual é a avaliação do senhor com relação a essas duas propostas? Olha, no primeiro momento, a ideia é boa, porque você vai tirar dos ativos do Estado elementos que não são necessários para a condução das funções de Estado. E no momento que a gente tem a necessidade de recursos financeiros, esse é uma hora boa de se fazer. Então, Potigás é um deles, talvez seja o ativo mais desejado por agentes de mercado. Centro de Convenções é outro. Caern é um que às vezes fica esquecido, porque parece que não há disposição em fazer uma venda de pedaço da Caern, não privatizar a Caern, mas vender um pedaço da Caern mantendo o controle. Então, são medidas boas. A gente retoma esse assunto da Caern daqui a pouquinho, porque acaba interessando muito. Agora, se fala muito em crise, né? Tem-se uma avaliação de quanto possam valer a Potigás, o Centro de Convenções? Já é possível fazer esse cálculo? Olha, para Potigás, a gente tem talvez alguma referência melhor, porque já houve uma operação aqui recente da Mitsui, que comprou parte da Gaspetro, e a Gaspetro é quem é sócia do governo do Estado na Potigás. Então, é difícil falar um número exato hoje, mas tomando como referência essa operação que aconteceu no passado recente, é possível que a Potigás esteja aí em valor em torno, com boa vontade, valor em torno de 100, 150 milhões de reais. Com boa vontade. Isso a gente está falando muito numa época de crise e a situação do Estado. Isso dá para fazer a economia do Estado realmente respirar ou não? Não, e talvez esse seja um erro a gente entender que a venda desses ativos vai resolver o problema do Estado. Não é isso, né? Então, a venda de uma Potigás, de repente, vai resolver um mês de folha de pagamento do funcionalismo. Então, não é isso. A gente precisa ter a venda desses ativos que a gente não precisa, mas melhorar a finança do Estado passa por melhorar a arrecadação e melhorar também a eficiência das suas despesas. Professor, agora voltando à história da Caern, né? Durante muito tempo se falou, mas por questões políticas parece que é um assunto espinhoso. Qual é a avaliação do senhor com relação a essa proposta, essa possibilidade de privatização, de vender parte da Caern, sendo que é essa a empresa que fornece água? Falar sobre venda da Caern, falar sobre privatização da Caern, talvez seja uma maneira de não querer discutir o que a gente pode fazer para melhorar a Caern, fazer a Caern ajudar mais ainda o Estado. Então, me parece que esse assunto é um assunto caro ao governo atual, mas a gente não pode falar em privatizar a Caern. Privatização não é um modelo que funcionou em outros estados do país e nem em outros lugares do mundo. Então, no Paraná, por exemplo, houve abertura de capital da Companhia de Águas e o Estado dá a última palavra. Em Minas Gerais a mesma coisa, em São Paulo com a Sabesp a mesma coisa. Então, a Caern, acho que ela pode sim se beneficiar da venda de parte de seus ativos, parte das suas ações, do controle acionário do Estado. O Estado pode manter o controle sobre a Caern e aí, mantendo esse controle, vai ter sempre a palavra final. Então, falar em abertura de capital da Caern não é falar em privatização da Caern, privatização da água. O controle continua no Estado e é assim que tem funcionado bem no Brasil, inclusive. Professor, agora de forma ampla, qual é a avaliação que o senhor faz? A gente tem falado muito, né, das contas do governo, enfim, a população está sentindo na pele todo esse transtorno. Qual a avaliação que o senhor faz com relação a essa situação que o Estado, que as finanças do Estado se encontram? O senhor já falou aí em arrecadar melhor e gastar bem. O que significa isso? Olha, nós temos até agora, nós temos tido ideias de paliativos, né? Então, tem paliativos no Estado, então o Funfir era um paliativo, uma venda de ativos também vai ser mais um paliativo. Temos agora vários pequenos paliativos também sendo aprovados no Congresso Nacional, como, por exemplo, a possibilidade de securitização da dívida dos estados, como adiantamentos de repasses, então são paliativos. O que vai resolver o problema de finanças públicas é simples, assim, de falar pelo menos, né? É melhorar a arrecadação, ou seja, aumentar a receita,
e melhorar a eficiência de despesa. Então, arrecadar mais e aumentar impostos? Talvez não, mas cobrar. Cobrar melhor, receber melhor. É uma maneira. A outra maneira também, e que a gente tem discutido, tem visto muito na imprensa também, só paga imposto quem vem para o Estado. E o contribuinte, boa parte do contribuinte é o empresário também. Então, o empresário também tem que querer vir para o Estado para deixar ICMS aqui e outros impostos aqui no Estado. Para isso acontecer, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios no Estado. Então, isso são soluções que são de médio, longo prazo. Então, a gente discute o paliativo, venda de ativos, mas a gente precisa ter um horizonte muito claro, muito bem definido, para fazer com que o Estado entre no rumo de melhorar a sua capacidade de arrecadação. Para que a gente não volte a viver uma situação tão grave como essa, Com certeza, com certeza. Professor Vinícius de Souza e Almeida, ele é professor do Departamento de Ciências Administrativas da UFRN. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa noite. Boa noite.